Ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre. É a ultrassom mais importante da gestação. Se a gestante tiver a oportunidade de fazer essa ultrassonografia, não deixe de fazer. Ela deve ser feita entre 11 e 14 semanas, de preferência até 13 semanas e 6 dias, e é através desse exame que a gente vai poder calcular o risco do bebê ter uma doença genética ou não, um risco maior ou menor de doenças genéticas. Além disso, a gente tem a condição também de perceber, de fazer o cálculo de risco para pré-eclâmpsia. Se as artérias uterinas estiverem alteradas nessa época, a gente já faz uma predição do risco maior ou menor para pré-eclâmpsia e o seu médico já vai poder começar a fazer a prevenção. Se você começar a fazer prevenção a partir do primeiro trimestre, o risco já cai bastante. Isso salva vidas, salva a vida da mãe, salva a vida do bebê. Então não deixe de fazer, é um exame muito importante. A gente vai ver a translucência nucal, vai ver o ducto venoso, que é uma veiazinha que tem na barriga do bebê, por onde entra o sangue para o coração do bebê. Vai conseguir ver o osso nasal, vai fazer as medidas do bebê, batimentos cardíacos do bebê, líquido, placenta, tudo isso são avaliações importantes que a gente deve fazer nesse período da gravidez, entre 11 e 14 semanas. Mutuípe, década de 60, uma mulher preta, de baixa estatura e também de uma classe menos favorecida. Assim, Dona Mariquinha, como era conhecida na cidade, se destacou ao carregar água na cabeça para distribuir às pessoas que tinham uma renda um pouco mais favorecida quando não existia uma distribuição de água na cidade. Assim ela ficou conhecida na Rua do Banheiro, popularmente conhecida, oficialmente batizada de Rua Honório Ribeiro Costa e também pelos populares como Condomínio Santa Rita. 60 anos depois, essa história vai ganhar vida no teatro, conduzido por Suzy Coleta, por Luizinho e por Neila. Sejam bem-vindos ao Tete a Tete Podcast. Gostaria primeiro de agradecer e pedir para vocês contarem um pouquinho sobre essa história. Dona Mariquinha. Não é a Mariquinha da música, né, Suzy? Dona Mariquinha. Conta para mim como que surgiu essa ideia de contar a história de um personagem da história de Mutuípe e que traz uma história também um pouco diferente da que a gente está acostumado a ver. Bom, Léo, a gente está acostumado a trabalhar no teatro, histórias de livros, histórias conhecidas, mas aí veio o Luizinho com essa ideia, que é uma ideia muito boa, que é a valorização de uma personagem que foi muito importante para a história de Mutuípe, que é a Dona Mariquinha. E aí a gente sentou, a gente conversou, sentamos com Neila também, para estar discutindo essa peça. Então vai ser representada, vai valorizar o bairro, a Rua do Banheiro, e também as pessoas vão conhecer essa história, que é uma personagem que foi importante, principalmente na distribuição de água aqui do nosso bairro, que é a Rua do Banheiro. E aí a gente vai estar mostrando para as pessoas que não conhecem a história, como ela fazia. Vai ter cenas muito emocionantes, que é a parte que ela carregava água, que é a parte do contato com as pessoas. Então o público que vai assistir essa apresentação vai ter o contato, vai voltar aquele tempo passado, vai ver como era a vivência de Dona Mariquinha. Então é uma história muito bonita e vai valorizar essa personagem na nossa cidade. Agora, essa história, ela teve, para ser contada, né, ela teve que ter a percepção apurada de alguém que vive cavando dia após dia a história de Mutuípe, né, Luizinho? Não, eu sou apaixonado por essa história e falar de Dona Mariquinha é falar também da minha infância. Eu fui criado por uma pessoa que conviveu com Dona Mariquinha, que foi Maria de Sabina. Minha mãe conheceu Dona Mariquinha, minha avó, e eu sempre escutei as histórias sobre Dona Mariquinha. E escrever sobre isso foi também fazer algumas entrevistas, encontrar com as netas dela, né? Inclusive são pessoas aqui da comunidade. E é uma história interessante porque nós estamos nos aproximando do centenário e assim se destacam as figuras políticas, as figuras que se destacaram através da arte, os comerciantes, mas também temos essas personagens que são pessoas que com suas vidas escreveram uma história que ficou escondida e, como o Léo falou, depois de 60 anos, nós estamos podendo falar de Dona Mariquinha, contar sua história, sua luta,
E eu digo sempre que não é uma peça que está pautada na romantização, mas principalmente pensar o drama daquela mulher com aquela estrutura e viver essa dinâmica de trabalho que ali se aproxima muito dessa ideia escravocrata da nossa sociedade e de como a gente consegue até hoje refletir, olhando para o passado, refletir como nós vivemos no nosso dia a dia e reconhecemos as pessoas a partir disso. Essa peça vai ter a direção de Neila, que também já tem uma vivência no teatro aqui na Casa da Cultura e que também se encarregou de dirigir essa história. Qual é a tua percepção, Neila, quando tu pega uma história dessa, né, que até então estava no anonimato e que foi trazido para o público agora? Você pegar uma história dessa e dirigir, tu sente que é um desafio para você? É um desafio, e o roteiro de Luizinho, ele traz esse desafio. Que a gente não vai só fazer o teatro, é um teatro completo, com música, e vai ter músicas autorais, né, de pessoas da terra, uma dele, por exemplo. Então, esse envolvimento do teatro, eu acredito que vai ser uma novidade, porque a gente vai ter essa sonoplastia, né, dos sons da água. A gente pensa em trazer esse desenvolvimento dessa relação dela com a água, dela com a lata e dela com as pessoas, em especial o neto, que é uma figura em que ela protege, né? Então, essa relação toda no teatro a gente vai querer apresentar e emocionar o público, né? Mas também chamar para essa realidade das histórias locais, como o Luizinho coloca, que são pessoas que também fazem parte de um patrimônio que é o legado do Mutuípe. Então, na verdade, essa história essa obra não pretende romantizar a história dela, e sim trazer o máximo possível da realidade da época. Isso. Uma época em que a gente sabe que tudo era muito difícil para uma cidade que estava, né, nos passos da modernidade, se engatando, começando as coisas. Então, assim, a água encanada era muito difícil. E assim como a luz, né, que veio. Então, essas transformações que Mutuípe teve vai ser a parte da água, em especial, que Dona Mariquinha tratava a sua relação com a água, né? De estar ali lutando para o seu benefício, né? De ter um pouco de dinheiro para sustento. E essa relação entre o trabalho dela e a vivência dela social, né? De como a sociedade tratava ela. Suzy, agora você vai dar vida a um personagem da década de 60, mas que a gente percebe que tem muito a ver com a atualidade, né? Você também percebe isso, de que as coisas não mudaram tanto assim, a gente continua vendo mulheres pretas tendo que se sacrificar para fazer o trabalho para pessoas brancas, enfim, você percebe isso também? Léo, eu percebo muito isso, principalmente na nossa sociedade atual de hoje. Eu sou mulher negra, filha de uma mulher negra, neta de uma mulher negra. Então eu venho acompanhando que, principalmente o trabalho escravo, as mulheres elas trabalham para receber pouco e o trabalho é muito. Minha mãe mesmo, ela trabalha na zona rural, é um trabalho esforçado, é a mesma função que o homem exerce, então vai ter a questão de trabalho escravo, porque ela vai trabalhar muito, mas vai receber pouco. Então, para mim, estar representando este personagem vai ser muito importante. Eu vou estar aprendendo, eu vou estar mostrando como uma mulher negra, como uma antiga eu, uma futura eu, né, poderia estar passando por essa situação. Então, assim, vai ser uma coisa muito bonita, né? E eu estou muito ansiosa para os ensaios, muito ansiosa para atuar. Já estou me emocionada desde antes de começar a encenar ela. Eu já estou emocionada. Conversando com o Luizinho, temos uma parente dela aqui. Então, assim, para uma avó, uma neta? Para uma neta de Dona Mariquinha, como ela vai reagir ao ver a avó dela sendo representada, ao ver o sofrimento que a avó dela passou, ao ver o reconhecimento, que também temos o sofrimento, mas temos o reconhecimento, que muitas pessoas admiravam, muitas pessoas gostavam dela pelo trabalho. Então é muito importante estar mostrando essa história para Mutuípe. E também tem muitas pessoas que perguntam quem foi Dona Mariquinha, o que ela fez, eu quero saber o que Dona Mariquinha fez. Então o nosso trabalho vai ser passar essa história através do teatro, aqui em Mutuípe, de Dona Mariquinha, para que todos possam conhecer. Então é muito importante, né, que a gente venha fazer esse trabalho, né, mostrar que através da cultura a gente pode estar representando histórias de mulheres, de homens, de outros personagens importantes na nossa cidade, valorizar a cultura local, principalmente, né, que é o que a gente visa bastante. Que é o que tem em Mutuípe, muitos artistas locais que precisam ser reconhecidos. Então a gente vai valorizar esse povo, né?
nessa história. Agora, Luizinho, como é que tu... Tá, você tem ali um monte de acervo, né? Ou melhor, tem um acervo enorme de histórias de mutuipenses. Mas como que tu foi pescar aquela história ali de Dona Mariquinha? O que é que te chamou a atenção de diferente das outras histórias? É bem interessante essa tua pergunta, porque eu venho desse universo da relação das avós com seus netos, né? Meu grande legado, por onde eu passo, eu sempre faço essa referência a esse lugar de ser criado por uma avó. E essa avó teve contato com Dona Mariquinha, então as histórias de Dona Mariquinha estavam presentes na minha educação também. Então, todas as vezes que, inclusive, faltava água, né, que a gente tinha essa coisa de reclamar porque faltava água, a gente fazia essa menção da Dona Mariquinha, que o tempo inteiro, talvez até, né, todos os dias da semana, estava prestando esse serviço de carregar água, de ser o cano hoje, né, o cano que chega às nossas casas, era uma pessoa humana que se desgastava para levar esse abastecimento para as casas das pessoas e fazer essa alusão dessa época em que as coisas eram mais difíceis e precisavam de trabalhos mais manuais, para hoje, onde nós temos uma praticidade e a gente não consegue reconhecer, muitas vezes, o trabalho das pessoas. Então, o que mais me toca mesmo no coração é essa coisa dessa mulher se desgastar para oferecer esse neto, que era Abel, que inclusive faleceu no ano passado, e para oferecer a Abel essa educação e a capacidade de acessar a escola através do trabalho, que enquanto ele estava estudando, ela estava se sacrificando para que ele pudesse ter acesso à escola. Poxa, realmente. E você tem esse olhar apurado, né, Luizinho? Tem esse olhar, digamos, mais sensível às histórias que, na maioria das vezes, não são histórias que se sobressaem, sabe? Embora, quando a gente para prestar atenção, é uma história que tem uma relevância enorme. Só que nem sempre a gente para prestar atenção. Quem que tem aqui, qual de vocês três que tem a missão de cuidar dos figurinos? É a Neila? Como é para você ter que buscar essas representatividades, né, daquela época, a roupa, o penteado, os trejeitos? Como que tu está se preparando para isso? Na realidade, eu já tenho um acervo fotográfico, eu trabalho aqui na Casa da Cultura, então a gente tem muito acesso a principalmente essas fotos que eram dessa época. E aí, Luizinho também tem outro acervo que a gente já soma essas ideias. E aí foi casando mesmo e eu cheguei a uma ideia que casou com ele. Então a gente tem as mesmas ideias de figurino proporcionais entre cores, que a gente vai usar muito os tons pastéis, né, tons de terra, terrosos. Então tudo vai ser nessa alusão dessa água do rio, que era, né, no tom barrento assim. E a gente vai usar sempre a questão da água, a relação da água com Dona Mariquinha. Até porque também a rua dá de cara para um rio, né? Tem um rio logo atrás dela e que também é um rio histórico. E que Dona Mariquinha atravessava a ponte para entregar essas águas pelaquela ponte. Era uma mulher guerreira, né? Muito guerreira. E representar uma mulher guerreira deve ser um desafio enorme, né? Como é que tu sente o peso, ou melhor, você sente o peso dessa responsabilidade? Como é que é para você representar uma pessoa histórica que fez história em Mutuípe? Para mim, né, como eu já falei, é muito importante. Nas minhas peças de teatro, ao decorrer da minha carreira, não tinha representado, né, uma figura tão importante assim para a nossa cidade. Então, eu carrego a responsabilidade de passar a mensagem, de passar como ela fazia, o que ela vestia, para onde ela ia, com quem ela conversava. Temos cenas também, né, de cenas emocionantes, que tem uma parte que ela cai da ponte, que seu neto vai acompanhar. Então, assim, é um peso que eu tenho aqui, uma responsabilidade desse peso, do personagem, mas eu me sinto muito grata, porque eu vou me colocar no personagem, vou ser no dia Dona Mariquinha, vou sentir o que ela sentiu, a dor que ela sentiu, as lágrimas que ela colocava, o peso da lata que ela carregava a lata, o amor que ela tinha pelo seu neto. Então eu vou passar para o público toda essa emoção. Então, assim, é muito bonito, é muito importante, então eu estou muito ansiosa para passar essa mensagem. Eu imagino a ansiedade. É
Essa questão do teatro em Mutuípe também é uma situação inspiradora, né? Você acha que trazendo essas histórias em forma de teatro, que isso também acaba inspirando outras pessoas a procurarem assistir ou a procurarem também forma de atuar como atriz ou ator? Eu acho que sim, viu, Léo? Porque a gente tem trabalhos aqui na Casa de Cultura de Mutuípe, trabalhos de teatro, a gente tem oficinas, né, aqui na Casa de Cultura com o pessoal, e a gente vem fazendo apresentações aqui. Então, eu acredito muito que através dessa apresentação, que irá surgir pessoas que queiram participar, pessoas que queiram conhecer mais a história de Dona Mariquinha, pessoas até que possam querer levar essa história para outros lugares. Então, vai estar aí a importância de estar apresentando pessoas que queiram se inscrever em oficinas, que queiram participar. Então, vai trazer bastante pessoas para esse meio. E vai mostrar também, porque assim, temos muitas pessoas que elas não conhecem o teatro, né? Ou só ouve falar, ou tem vontade de participar. Aqui em Mutuípe, Léo, temos muitos talentos de teatro, temos muitos adolescentes, muitas crianças, muitos adultos, que a gente vai observando durante os nossos trabalhos, que tem um talento incrível de teatro, de música, de dança, mas com essas oportunidades, né, que a gente vai apresentar, eles vão se interessar, vão querer participar, vão querer fazer parte, vão querer contar histórias através do teatro, que é muito importante, que venha a ser reconhecido aqui em nossa cidade, porque é um trabalho bonito. O teatro, ele é arte, ele é cultura, mas ele também é superação. Ele vai ajudar a superar pessoas de situações difíceis, vai ser uma terapia, porque temos aqui muitos alunos. Eu mesmo, o teatro, na minha vida, há 8 anos atrás, eu sou muito grata, porque eu comecei a fazer teatro com o Luizinho, no colégio, Dr. Julinho Fauer Rebouças, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o teatro, e eu passava por uma situação muito difícil, e daí veio o Luizinho com o teatro. Então, de lá para cá, 2016, tem o quê? Tem uns 8 a 9 anos, então assim, eu nunca deixei o teatro, nunca abandonei, eu me agarrei ao teatro, então o pessoal da Casa de Cultura me apoiou bastante, me ajudou a evoluir, e hoje eu venho alcançando, eu venho sendo motivações para muitos adolescentes, tenho alguns alunos aqui na Casa de Cultura, então assim, eu sou muito grata ao teatro, e eu espero que as pessoas, elas venham olhar o teatro como cultura, como arte, como superação, como união, como família, porque por trás de roupa, por trás de figurino, por trás de direção, por trás de pessoas, tem união, tem família, tem tudo. Então, assim, que a gente venha estar junto nesses momentos para contar histórias, que a gente venha se reunir para estar fazendo a nossa arte aqui no Mutuípe, né? Só isso. Se emocionou. Para a gente fechar, eu queria que vocês três, cada um desse uma palavrinha, né? Começando por Neila, deixa ela se recompor um pouquinho, aí parte Luizinho também, e você fecha, cada um falando um pouquinho da peça e convidando as pessoas. Pode ser? Então, deixar aqui o convite para que todos do Vale do Jiquiriçá, não só os mutuipenses, venham conhecer um pouco da história, né, de Dona Mariquinha, que foi um projeto, que é um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Estado da Bahia, e que vai acontecer aqui na Casa da Cultura. Então venham todos. Quero convidar a todos e todas para participarem junto conosco desse movimento agora de gerar essa história, mas também de vir assistir o produto do nosso trabalho. Lembrar que Dona Mariquinha, para além de alguém que trabalhou como abastecedora de água, é também uma rezadeira, é também uma avó, é também uma pessoa da comunidade muito querida, e isso vai estar nessa peça teatral. E destacar o quanto essa arte se aproxima de nós nessa época tão importante que nós estamos por abrir o centenário de emancipação de Mutuípe. Eu acredito que essa peça marca justamente esse tempo em que a gente vai olhar para as histórias que estão invisibilizadas, olhar para as pessoas que ainda não conhecemos e trazê-las à tona para que esse centenário seja celebrado com todas as pessoas, com toda a representatividade, com políticos, comerciantes, artistas, pessoas que até então a comunidade sabe que existiu, mas que nunca viu debaixo da luz do teatro, debaixo das câmeras, debaixo da representação, debaixo dessa grande graça que é a arte. Então venham participar com a gente. Suzy. Quero convidar vocês para que vocês venham prestigiar esse espetáculo. Vai ser um espetáculo incrível. Venham conhecer a história de Dona Mariquinha, uma mulher guerreira, uma rezadeira, uma personagem importante para a nossa Mutuípe, importante para o pessoal da Rua do Banheiro. Então venha prestigiar. As datas desse evento será nas
primeira das 3 sexta-feiras de abril. Então, venham prestigiar.